Muito obrigado, caro Carlos Pimenta, Presidente da Plataforma, o Presidente do Conselho Consultivo, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, a quem muito agradeço as palavras desta manhã, o Sr. Governador do Banco de Portugal, que é um repetente nestas sessões, já por mais de uma vez nos deu a honra de participar em várias discussões. Quero cumprimentar todos os convidados que aceitaram passar este sábado connosco, os membros da direção, representantes de partidos, de associações, de ordens profissionais, a comunicação social, e perguntarão o que é que ele ali está a fazer quando já não é Presidente da Plataforma há 3 meses, e a pergunta tem de a dirigir ao engenheiro Carlos Pimenta, porque eu venho com muito gosto, mas foi ele que entendeu que fazia sentido que, como fundador da Plataforma, viesse contar um pouco a história desta plataforma, porque julgo que na própria história radica algum do valor político que está por detrás das nossas propostas. Porque como a história muitas vezes não é vista num horizonte mais lato, é importante explicar porque é que nascemos, quais eram os nossos propósitos e por que razão decidimos começar a falar de crescimento numa altura em que o país tinha acabado de iniciar um memorando de entendimento e, no fundo, o resgate económico-financeiro. E, obviamente, eu falo aqui na qualidade livre de membro desta plataforma. Nunca foi, aliás, a circunstância de ser vice-presidente de um partido político que me impediu de ter uma atividade cívica inteiramente livre nesta plataforma, como também não é o facto de ser ministro que me inibe de ter uma participação livre no âmbito desta plataforma. Julgo, aliás, que quanto mais formos capazes de pensar fora da caixa, fora de fronteiras muito estreitas do ponto de vista ideológico e programático, mais capazes seremos de criar condições para compromissos mais alargados. E quando o país iniciou em abril de 2011, e quando o novo governo inicia funções em julho de 2011, o país, obviamente, olhou para um memorando de entendimento como uma condição essencial para a estabilização das nossas contas públicas, para a estabilização do sistema financeiro, para a realização de reformas estruturais que permitissem o mais depressa possível regressar aos mercados, o mais depressa possível concluir um conjunto de constrangimentos que, no fundo, nos impediam e impedem de ter escolhas políticas inteiramente livres. Mas logo nessa altura entendíamos que não podíamos cometer o erro de não olhar para trás e não olhar para a frente. Porque se não olhássemos para a década anterior e se olhássemos apenas para o sequestro no déficit e na dívida circunstancial, correríamos o risco de voltar a cair no mesmo tipo de problemas mais adiante. Isto é, nós entendíamos que existiam um conjunto de problemas estruturais que incluíam, obviamente, o desequilíbrio externo, que incluíam, obviamente, o déficit orçamental, o endividamento externo, a circunstância de sermos um país que ganhava 100, gastava 110 e que devia 120. Mas entendíamos também, olhando para a década perdida, com níveis, aliás, de crescimento inferiores ao tempo da depressão americana per capita e da década perdida no Japão, como sendo também resultante de desequilíbrios estruturais no ambiente, na ciência, na justiça, na energia, no ordenamento do território, no fundo, num conjunto de políticas públicas que transcendiam a área financeira e a área económica. E essa foi uma primeira razão pela qual quisemos, desde o início, lançar uma plataforma que olhasse para outros problemas que não resultavam apenas das consequências ou das causas mais recentes da necessidade de pedido de resgate. E, por outro lado, entendíamos que era absolutamente necessário começar a pensar, logo em 2011, para aquilo que deveria ser o país a seguir a junho de 2014. Não se desenha um programa pós-Troika, um programa que corresponde a um novo modelo de desenvolvimento que transcende um resgate económico ou financeiro, sem que esse trabalho seja realizado com tempo, com preparação, com abertura, com independência e com uma grande capacidade de integrar pontos de vista muito diferentes. Foi o que fizemos durante 2 anos. Entendíamos que
era importante olhar para uma fita do tempo mais longa do que os 3 anos. Entendíamos que era importante olhar para um conjunto de temas mais vastos do que aqueles que constavam do memorando de entendimento. Entendíamos que era importante olharmos para um território que nos transcendia, no fundo, integrando na nossa reflexão a discussão europeia, os novos desafios globais e querendo também participar ativamente nessa discussão internacional e europeia, mas queríamos também fazê-lo num contexto que integrasse pontos de vista muito divergentes. E nesta sala, ao longo deste dia, ao longo destes 2 anos, foram passando pessoas que tinham militância partidária, pessoas que não tinham militância partidária, mais de 90% dos membros desta plataforma não têm qualquer filiação partidária e, mesmo assim, entenderam que era possível participar em políticas públicas, não tendo obrigatoriamente participar em partidos políticos. Julgo, aliás, que essa foi uma das grandes virtudes do nosso trabalho. Não é muito habitual que uma plataforma como esta aguente tanto tempo, com tanto entusiasmo, com tanta participação, com tanta abertura. Ela nunca foi pensada para um momento, para um manifesto eleitoral, para uma resposta rápida, para um movimento académico, para um trabalho de consultoria, para uma resposta pronto a vestir. A nossa plataforma foi sempre criada como um processo, um verdadeiro think tank que deveria resistir para lá de um relatório. O relatório foi produzido. Uma visão pós-Troika que não traduz apenas uma visão depois da Troika, traduz uma visão diferente da Troika. E é isso que, obviamente, o país tem de pensar, era isso que nós já há 2 anos entendíamos que era necessário pensar, era um modelo de desenvolvimento que transcendesse o memorando de entendimento, que por natureza era limitado. Penso que a forma de nos organizarmos teve a virtude da integração. Durante estes 2 anos, 400 pessoas em 27 grupos de trabalho produziram milhares de páginas, que depois chegaram a centenas de páginas e acabaram em 320 páginas no nosso relatório, uma visão pós-Troika, com 511 recomendações. Isso já era a fase plataforma para o crescimento sustentável 2.0, porque a versão 1.0 foi o desenho da Carta Constitutiva, onde no fundo dizíamos, este é um espaço aberto, mas não é um albergue espanhol. É um espaço que procura abrir, mas dentro de um quadro programático, que transcende obviamente uma leitura partidária ou ideológica, mas ainda assim tem um conjunto de objetivos, de premissas, de uma visão que deve garantir o conforto de quem cá está, mas não evitar o equívoco em relação a uma visão tão acinzentada em que tudo coubesse. E agora temos a visão 3.0, a plataforma 3.0, com o engenheiro Carlos Pimenta, com o seu entusiasmo, a sua inspiração, orientada agora para um contrato que mais detalha estas 511 recomendações. Eu recordo-me que depois de 1 ano de redação do relatório, e recordo-me bem que o Dr. Francisco Pinto Balsemão me perguntava sempre se o trabalho continuaria depois do relatório, e eu afiancei-lhe sempre, como aliás a todos os membros do Conselho Consultivo, aos vários membros, que esta plataforma resistiria ao memorando de entendimento, resistiria a qualquer legislatura. Ela tinha, obviamente, como ambição, aquilo que qualquer think tank, por exemplo, anglo-saxónico tem, que é resistir décadas. É isso que deve ser a função de políticas públicas baseada numa lógica racional, científica e de grande discussão. Mas durante 1 ano, lá produzimos o relatório e durante o ano seguinte andamos pelo país com uma apresentação que reuniu milhares de pessoas. Foi um trabalho extraordinário. Eu devo, aliás, dizer que, tendo feito já várias coisas nestes anos, se há coisa de que me orgulho, e orgulho-me porque não há aqui nenhuma vaidade, é um trabalho de 400 pessoas, foi a capacidade de não só produzirmos o relatório, como depois partilhar essa reflexão com as empresas, com as associações, com os sindicatos, com os órgãos de soberania, com os partidos políticos, na academia, e discutimos isto com milhares de pessoas. Pessoas que não estavam habituadas, ou já não estavam habituadas a ter participação política,
e perderam 3, 4, 5 horas em algumas universidades. Lembro, por exemplo, em Vila Real estivemos 5 horas com uma sala com 300 pessoas. Como no Funchal, como em Aveiro, como no Porto. E, portanto, depois deste segundo ano de discussão sobre as 511 medidas, o engenheiro Carlos Pimenta, a direção, os 400 membros puderam produzir este contrato que remata mais à baliza e que traduz uma visão mais orientada para a ação. E gostava, para concluir, não os quero obviamente maçar, nós estávamos aqui nesta sessão de encerramento, obviamente, para ouvir a intervenção do Governador do Banco de Portugal e do Presidente da Plataforma. Eu estou aqui a falar do passado, da história, mas gostava de sublinhar o facto de termos produzido uma reflexão que visava o compromisso. O objetivo desta reflexão não era nem lúdico, nem displicente, nem qualquer evanescência. Nós não estivemos a perder o nosso tempo. Todos nós temos muito que fazer. As 400 pessoas da plataforma têm todas muito que fazer. Mas ainda assim, perdemos noites e dias, todos, de uma forma descentralizada por todo o país, numa altura em que o país tanto precisa que se pense para lá de uma legislatura, para lá de uma década. No fundo, olhando para um novo modelo de desenvolvimento, nós fomos capazes de explorar novos conceitos e, portanto, novas rupturas para explorar uma maior capacidade para gerar alguns compromissos. Eu não acredito em compromissos assentes em conversa mole ou na falta de alternativas, ou na falta de reflexão, ou na falta de investigação. Aquilo que fizemos foi polémico. Vários dos oradores que participaram nesta sessão discordaram de algumas propostas. E ainda bem, porque era suposto que as propostas fossem polémicas e que gerassem alguma controvérsia. Mas não é possível estabelecermos pontes, gerarmos compromissos, sem que cada um não deixe de fazer o seu trabalho de casa. E nós fizemos o nosso trabalho de casa e fizemos-o de uma forma que pudesse ser colocado ao serviço da comunidade, não ao serviço de qualquer partido político, não ao serviço de qualquer organização, não ao serviço de qualquer governo, nem de qualquer legislatura, e fizemos-o em torno de 4 desafios. Primeiro, a reforma do sistema político, que não é a reforma do sistema eleitoral. Sempre dissemos que não era possível pensar crescimento sem olhar para os dados que, por exemplo, o professor Pedro Magalhães nos mostrou hoje. O crescimento sustentável depende de uma democracia participada, assente numa cidadania cada vez mais plena. Isso depende, obviamente, da revisão dos sistemas eleitorais, mas há muito mais aprofundamento da democracia para lá da revisão dos sistemas eleitorais. Nós fizemos propostas concretas sobre a revisão dos sistemas eleitorais, mas julgo onde fomos mais inovadores foi precisamente no reforço da participação mais direta, numa maior descentralização, numa maior abertura no processo político aos cidadãos. O segundo desafio foi o desafio europeu. Dissemos que não era possível que Portugal fizesse a sua parte, como tem feito, e que a Europa não fizesse a sua parte. E que não é possível que se olhe para a crise europeia como sendo apenas uma crise do euro ou uma crise das dívidas soberanas. Que era preciso encontrar respostas estruturais e de médio e de longo alcance e não apenas respostas conjunturais e de curto prazo. E que se é verdade que no curto prazo tínhamos conseguido, no contexto europeu, dar respostas à altura das nossas responsabilidades, ainda não tínhamos conseguido no aprofundamento da economia, no aprofundamento da governação financeira, no aprofundamento do projeto político, ir tão longe como aquelas que devem ser as nossas responsabilidades numa crise que não tem paralelo desde o pós-guerra. E fizemos propostas concretas, algumas também polémicas, como a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o método de eleição do Presidente da Comissão Europeia, a mutualização da dívida, propostas que têm a vantagem de poder gerar alguma controvérsia, mas também algum compromisso. O terceiro desafio é o da responsabilidade orçamental. E aqui não podemos ter nenhum equívoco. Depois da consolidação orçamental, e o Sr. Governador do Banco de Portugal foi muito claro em relação a isso, depois da fase de consolidação orçamental, nós teremos de conviver com a responsabilidade orçamental durante muitos anos. O Tratado Orçamental aponta para uma meta de déficit estrutural de 0,5%, e não é possível
querer gerar os recursos necessários para libertar para a economia, e é isso que é o objetivo final de qualquer processo de consolidação, se não pudermos estabelecer um horizonte de responsabilidade orçamental mais vasto. E, portanto, há um equívoco que não podemos cometer, que é achar que isto termina em junho. Não termina em junho. A responsabilidade orçamental estará connosco durante 20 anos. E o segundo equívoco é poder dizer a solução continuará a ser a mesma. Claro que não. Depois da fase de consolidação, a fase de responsabilidade orçamental, como sempre dissemos nesta plataforma, deve passar pela reforma do Estado, pela reforma fiscal mais alinhada com o crescimento, pela definição de limites à despesa que vão para lá do limite apenas ao déficit orçamental e também o estabelecimento de metas de longo prazo para a despesa, para o déficit e para o endividamento. E o quarto desafio, e com isto concluo, era o desafio do investimento, seletivo e reprodutivo. Porque aqui também não podemos cometer nenhum equívoco. Não existe nenhuma bala de prata. Não há nenhum projeto que amanhã seja um projeto tão âncora, tão estrutural, que nos resolva todos os problemas do crescimento e do emprego. Isso não existe. O segundo equívoco que podemos cometer é isto acontece por acaso. Basta que a economia europeia aqueça, que, de repente, a economia portuguesa também fará o seu caminho. E o terceiro equívoco é usar as soluções do passado, de confundir crescimento com endividamento. Julgo por isso que a resposta que nós demos durante 2 anos é a mais adequada, que é dizer que a solução para o crescimento são reformas estruturais e investimentos seletivos e reprodutivos. Isto é, nós temos de identificar áreas onde podemos crescer de uma forma mais rápida, com mais valor, e identificamos 3 áreas: o conhecimento, a política industrial e a economia verde. Julgo que depois desta reflexão que fizemos durante 2 anos, que isso permitiu que o engenheiro Carlos Pimenta e a direção apresentassem um contrato que passa a vincular não apenas a plataforma, mas toda a sociedade, e é importante que, num momento único da nossa história, que possamos olhar para o futuro com esperança. Portugal tem tudo para vencer. Tem tudo para vencer. Tem história, tem uma língua portentosa, tem recursos naturais, tem infraestruturas, tem recursos humanos qualificados. É importante que olhemos para o nosso modelo de desenvolvimento, tornando Portugal um país de atração, de projetos, de investimento, de iniciativa, e esse é um objetivo que não pode ser cumprido numa lógica tecnocrática. Há uma alteração de mentalidades e de cultura que nos deve mobilizar. Isso não está em nenhum memorando de entendimento, não está em nenhum papel. Há uma dimensão cultural, comportamental e de mentalidades que é condição indispensável para superarmos esta crise e qualquer crise no futuro. Muito obrigado.